Expolog, edição especial virtual. Realização e promoção. Patrocínio. Apoio. Apoio institucional. Parceria. Parceiros de mídia. Assessoria de imprensa. A logística e a transformação digital integrando negócios. Olá, você que está conectado conosco, seja muito bem-vindo. Aqui, diretamente do estúdio da Expolog 2020, saudamos com um abraço virtual a toda a nossa audiência do Ceará, do Brasil, do mundo, que prestigia o Seminário Internacional de Logística, que nesta edição especial de 15 anos traz como tema central a logística e a transformação digital integrando negócios. Assistiremos agora ao painel 2, intitulado Portos Internacionais. Por gentileza, conheçam os nossos convidados. Boa tarde, é um enorme prazer estar aqui. Meu nome é Duna Uribe, eu sou diretora executiva comercial para o Porto do Pecém, aqui no estado do Ceará. E hoje é um dia muito interessante, porque Expolog, essa feira tão interessante, já 15 anos de existência. Dessa vez, nós temos um tema muito interessante. Logística e a transformação digital integrando os negócios. E para isso, temos esse painel internacional, Portos Internacional, e eu tenho a grande honra de apresentar o nosso palestrante do Porto de Roterdã. Como vocês sabem, o Porto de Roterdã é parceiro do Complexo do Pecém. Em 2018, nos tornamos sócios entre o governo do estado do Ceará e o Porto de Roterdã para maior desenvolvimento do complexo portuário. Portanto, é muito interessante falar sobre os negócios digitais com expertise e o conteúdo riquíssimo que o Porto de Roterdã pode nos proporcionar. E isso é porque eles já estão fazendo muito nesse respeito. Então, nós convidamos o senhor Walter Demenet, que é gerente de negócios Porto de Roterdã Internacional, para falar conosco e falar um pouco o que é exatamente o Porto de Roterdã, o que está acontecendo lá atualmente e o que eles estão fazendo na transformação digital. Então, é um enorme prazer apresentar para vocês ao Walter Demenet. Walter, por favor, você tem a palavra. Muito obrigado, Duna. Muito obrigado por essa apresentação e muito obrigado também pelo convite honroso de poder falar para vocês mais sobre o Porto de Roterdã e o que nós fazemos em termos da digitalização e se tornar um porto inteligente, Smart Port. Eu vou carregar aqui a minha apresentação, compartilhar a minha tela com vocês, para mostrar para vocês exatamente o que nós estamos fazendo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, perfeito. Estamos vendo sim. Como se tornar o porto mais inteligente do mundo. Então, para vocês que não sabem onde está localizado o Porto de Roterdã, estamos lá no noroeste da Europa, como porta de entrada para a Europa. 7.500 quilômetros de Fortaleza, onde vocês estão. Mais de 5 milhões de clientes atendidos na Europa. E nós somos um
complexo portuário industrial, como é o Pecém. Tudo está integrado. O Porto de Roterdã tem mais de 42 quilômetros de extensão, como vocês podem ver nesse mapa. Começa no coração da cidade de Roterdã, até o Mar do Norte, com a nossa expansão física que nós tivemos recentemente. Então, a nossa missão é criar valor socioeconômico, trabalhando junto com os nossos clientes e partes interessadas com crescimento sustentável, sendo um porto internacional em Roterdã. Nós pedimos para uma universidade local de pesquisar, né, as atividades do porto em relação à economia holandesa, e eles apresentaram um relatório, e uma conclusão importante desse relatório, desse estudo, é que o impacto econômico é bem maior do que as pessoas acreditam. E em termos de fomentar a economia, também criação de empregos e renda, ou seja, tudo isso por conta do Porto de Roterdã, mas também já foi cientificamente provado. No período de 2002 a 2017, o valor criado no Porto de Roterdã tem aumentado de 5% a 6,2%. E o valor agregado pelo Porto de Roterdã cresceu de 25 bilhões de euros a 45 bilhões de euros. E, além do mais, os empregos gerados têm crescido. Vocês podem ver aqui alguns números nessa tabela. 385 mil empregos criados através do Porto de Roterdã. E esse é um aumento de 3,2% a 4,2%. Portanto, o Porto de Roterdã é um motor fortíssimo na criação de emprego e renda na Holanda e desempenha um papel ativo promovendo o desenvolvimento socioeconômico na região. Então, éramos o maior porto do mundo até 2004, e desde então nós não somos mais, porque os chineses tomaram os primeiros lugares. Nós somos número 10 do mundo, e 8 desses top 10 são portos chineses. Mas, na Europa, permanecemos o maior porto, com certeza, como vocês podem ver aqui. Se vocês analisarem a movimentação de carga, então vocês podem ver que nós dependemos muito na indústria dos combustíveis fósseis, que é quase responsável por metade das nossas movimentações. E, portanto, chegamos à nossa ambição, à nossa grande ambição hoje em dia. Estamos sempre procurando ser mais inteligentes, mais eficientes e mais sustentáveis. Nós queremos ser o porto mais inteligente e o porto mais sustentável do mundo. E a digitalização e a automação são grandes oportunidades para melhorar os processos logísticos e fazer com que sejam mais eficientes. E também o Acordo de Paris nos ajuda muito nessa transição energética, deixando os combustíveis fósseis e trabalhar com energias limpas. E o que estamos vendo cada vez mais, principalmente com o advento da Covid-19, estamos vendo uma aceleração, né, na era da digitalização. Então, eu vou mostrar para vocês um rápido vídeo, como nós vemos o nosso porto no futuro. Imagine um porto com neutralidade climática, energia de parques eólicos, hidrovias, indústria sustentável, uma economia circular, um porto digital em tempo real, onde as operações são previsíveis, um porto sem tempo de espera, economiza dinheiro, tempo e emissões com o uso de novas tecnologias.
Não chegamos lá ainda, mas a nossa missão é muito clara. Ser o porto mais inteligente do mundo e neutralidade climática em 2050. Só juntos podemos fazer isso, só juntos podemos utilizar a tecnologia digital para sermos mais inteligentes, sermos líderes com grande valor econômico, para se permanecer relevante no mundo que está sempre mudando. Não vamos esperar, isso não está em nosso DNA. É a nossa infraestrutura, os nossos serviços. Nós vamos criar coalições, sustentabilidade passo a passo, armazenando CO2, uma matriz mais inteligente, vamos criar uma indústria circular. A nossa capacidade de inovação vão nos ajudar. São grandes oportunidades para as pessoas inteligentes, criando empregos. O Porto de Roterdã, o futuro é agora, vamos fazer acontecer. Bom, então eu vou continuar, sim, depois do vídeo. Exato. Então, embora muitas iniciativas já foram lançadas, mas o impacto da digitalização sobre o setor de logística é muito limitado. Mas não há dúvidas de que a transformação digital vai também levar a um rearranjo deste setor, principalmente porque existe um enorme potencial para melhorar as eficiências na logística, né? Esses números nos mostram 30% da carga não é just on time, muitos não sabem onde está a sua carga, os seus containers, e muitas embarcações requerem mais de 300 interações, né, com documentos, etc. Na média, nós temos que lidar com 28 diferentes organizações, transportadoras, clientes, governo, ou seja, existe o potencial de muitas melhorias que podem ser alcançadas pela digitalização. E no mundo todo, a digitalização está avançando muito. Novas tecnologias, novos players, novas alianças, novos modelos de negócios. A revolução digital está de vento em popa e está mudando os setores. Um exemplo ótimo disso, Alibaba, por exemplo, que está começando a entrar no transporte marítimo ou até transporte rodoviário e com enorme impacto. Então a gente não pode ficar de braços cruzados. Nós queremos, na verdade, ser os protagonistas dessa transformação digital. E a transformação digital leva a grandes mudanças na sociedade. Ou seja, nós não estamos vivendo no momento de mudança, nós estamos mudando de era. A digitalização leva a mais transparência, previsibilidade e eficiência. E, entre outras coisas, aumenta a fluidez da cadeia de suprimentos. E isso já está acontecendo em outros setores. E estamos apenas no comecinho disso em nosso setor da logística e de transporte. Então, como um dos grandes portos do mundo e a nossa ambição de sermos o porto mais inteligente, nós queremos ser líderes da transformação digital. Nós queremos criar uma rede global de portos inteligentes, interconectados, que vai aumentar a eficiência do comércio internacional. A transformação digital da logística desempenha um papel importantíssimo. Essa é uma abordagem passo a passo. Como porto, nós começamos com nós mesmos, a nossa comunidade, e depois para o interior e para o resto do país, e assim adiante. E a ideia é conectar muitos portos pelo mundo. Estamos sempre tentando desenvolver essa rede. Nós acreditamos nessa abordagem passo a passo para nos desenvolver mais como um porto, utilizando tecnologia mais inteligente, por um lado, mas talvez mais importante, a construção de uma comunidade para que sejamos mais inteligentes e interconectados. Uma comunidade conectada entre os portos e o interior e outros portos do mundo. E é por isso que nós desenvolvemos uma faixa de soluções que conecta os portos físicos ao mundo digital.
muitos processos ativos, estimulando colaboração entre os portos e os diferentes players. Porque a colaboração e parceria são palavras-chave para ter o sucesso hoje em dia. Então, nós desenvolvemos produtos em toda a cadeia logística. Como vocês podem ver aqui nessa figura, alguns dos nossos produtos. Isso também mostra que isso não apenas impacta uma parte, mas impacta toda a supply chain. Né? As partes estão mais interconectadas entre si e a digitalização é a solução para fazer com que essas interconexões sejam mais eficientes. Então, aqui vocês podem ver várias soluções, ferramentas e onde elas impactam. Então, nós não apenas investimos em infraestrutura física, mas no processo de automatização e infraestrutura digital e mais inteligente. Então, a iniciativa de digitalização do Porto de Roterdã acompanha 3 eixos. Por um lado, nós analisamos para melhorar os processos de abordagem do porto, né, os processos náuticos, e, além do mais, estamos fazendo com que os processos logísticos no porto sejam mais eficientes. E, por último, investimos muito na transparência e visibilidade da nossa cadeia de suprimentos, com o Cargo Tracker, por exemplo, linkando o porto com o interior europeu. E todos esses processos criam valor para os nossos clientes e nos colocam numa posição muito mais competitiva. Então, só para dar um exemplo para vocês, automatização do porto, por exemplo. Vocês podem ver 30% de atrasos. Não há partilha de dados e a qualidade dos dados também não é assegurada. As normas de comunicação faltam muitas coisas e a falta também de segurança dos dados e não promovem colaboração. Então, meios de comunicação ineficientes e desatualizados estão utilizados como o telefone, por exemplo. E às vezes até o fax, acreditem se quiser, ainda é utilizado. Então, a nossa visão de um porto é como se fosse o pit stop da Fórmula 1. Né? No próximo vídeo, vocês verão como tudo isso funciona. Existem diferentes operações num porto. Muita informação é trocada utilizando sistemas desatualizados até o telefone. Isso é ineficiente e causa erros e atrasos. A nossa solução é diferente. Toda a informação relevante é colocada num dashboard em APIs. Todo o processo pode ser monitorado e coordenado de uma forma mais fidedigna, diminuindo tempo e custos. Ajuda a utilizar melhor os combustíveis e reduzindo emissões. E, portanto, nós temos mais capacidade para lidar com mais embarcações e menos manutenção. Port Call Automation. Você quer saber mais? Visite o nosso site. Certo? Então, nós mudamos o nome para Port Exchange. E como o vídeo nos mostrou, isso dá às transportadoras um dashboard, uma plataforma compartilhada que podem utilizar para trocar informações e também assegura que as partes estejam alinhadas, né, trocando informações fidedignas, confiáveis e economizando dinheiro, evitando mais emissões de CO2 e é muito mais eficiente. E para mostrar para vocês um exemplo, aqui está o dashboard. Vocês podem ver o Porto de Roterdã aqui e lá na parte inferior da tela, vários serviços interconectados com uma embarcação que está se aproximando do porto. E o Port Exchange está alinhando todos esses serviços para que ninguém precise esperar, né? E todos tenham a mesma informação em tempo real. E a aplicação mostra que 30% do tempo de espera pode ser reduzido utilizando esta ferramenta inteligente.
E só para dar um outro exemplo, a tecnologia que permite as operações autônomas está sendo desenvolvido, né, até para os carros autônomos. E a mesma coisa no nosso setor. Os projetos que estamos desenvolvendo ajudam o Porto de Roterdã, e a ideia é chegar lá até 2030. E um passo principal aqui é o desenvolvimento de um digital twin, né, um gêmeo digital. É uma cópia exata digital, incluindo toda a infraestrutura, condições climáticas, etc. E a primeira fase nesse processo começou em 2018, com o desenvolvimento de uma plataforma em nuvem de internet das coisas, em colaboração com a IBM e a Cisco, que coleta e fornece insights sobre dados meteorológicos, o nível do mar, salinidade, velocidade do vento. A plataforma ajuda o porto a diminuir o tempo de espera e para que seja mais eficiente. A plataforma nos permite, por exemplo, prever o melhor tempo para atracar no porto e o melhor tempo para continuar a viagem. Então, nós queremos ser o porto mais inteligente do mundo, né? E para chegar lá, a inovação é fundamental. Nós estimulamos a inovação em vários níveis. Só para dar um exemplo, nós temos Port Excel, eu acho que foi em 2016, e junto com a comunidade portuária. Port Excel é uma incubadora que estimula startups portuárias para melhorar a logística e tudo mais. Em 2016, nós selecionamos várias startups, aceleramos as suas inovações e levamos até o mercado. Várias já estão instaladas no Porto de Roterdã. Já assinaram vários contratos com muitos clientes. E nós repetimos esse modelo de incubação todos os anos. E um outro exemplo de inovação são os containers inteligentes, que também vão ajudar nesse aspecto. Recentemente, nós mandamos o Container 42, que viaja pelo mundo coletando dados, equipado com sensores, tecnologia de comunicação embarcada, vibrações, posição, poluição do ar, umidade, temperatura durante a sua viagem, e também é equipado com painéis solares. Esses dados vão nos dar insights para ajudar a construir o porto do futuro e se tornar muito mais eficiente. Então, como vocês podem ver, nós estamos trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo no nosso porto, junto com os nossos parceiros, na digitalização para que o Porto de Roterdã seja o porto mais inteligente do mundo. Eu posso mostrar muito mais para vocês, mas eu acredito que vocês já têm uma boa ideia, né, do que nós estamos trabalhando. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. E estou por aqui para responder perguntas, tirar dúvidas, etc. Muito obrigada, Walter. Olha, muito obrigada. Umas informações muito interessantes e nos mostram como o Porto de Roterdã está avançando na transformação digital. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que, nós sabemos que o Porto de Roterdã já foi o maior porto do mundo, agora você disse que é número 10 por conta dos chineses e o maior da Europa, pelo menos. Mas a Holanda tem 60 milhões de pessoas. Como é que o Porto de Roterdã ficou tão grande? Olha, é uma boa pergunta. Tem a ver com a nossa posição geográfica, a nossa localização. Estamos localizados onde o rio desemboca
no Mar do Norte e vai 900 quilômetros para dentro, né, até a Alemanha, Suíça e o resto da Europa. E isso nos deu uma posição fortíssima nessa conexão ao interior europeu. E junto com essa ambição de se tornar ou ser o melhor porto do mundo, nós também investimos muito na nossa infraestrutura. Nós procuramos ter a infraestrutura da melhor qualidade possível do mundo. Nós também já fomos reconhecidos por isso, pelo Fórum Econômico Mundial, eu acho que já 8 vezes consecutivas, e, portanto, isso nos faz ser o melhor porto da Europa, com certeza. Excelente, muito legal, porque as conexões ao interior, que representam um mercado maior, né, chegando até 500 milhões de pessoas, se a gente analisar toda a União Europeia e o interior. É verdade, é isso mesmo, correto. E outra coisa, enquanto você estava apresentando todas essas iniciativas digitais, eu estava aqui pensando, e talvez a nossa audiência esteja pensando também, por que a autoridade portuária tomaria esse tipo de iniciativa? Por que não deixar a iniciativa privada desenvolver essas ferramentas e desenvolver essas soluções? Porque talvez eles estão mais próximos, né, dessas operações de movimentação de carga e as transações do supply chain. Por que o Porto de Roterdã escolheu realmente ser protagonista nesse sentido, nessa transformação digital? Por quê? Olha, o que estamos vendo, por conta da digitalização, as fronteiras geográficas estão mudando, né? E, como eu disse no começo da minha apresentação, Fortaleza, 7.500 quilômetros de distância de Roterdã, mas agora, através da digitalização, estamos apenas na distância de um clique do mouse. E o porto físico, claro, está ali, mas digital está por vir. E a gente gosta de olhar para o futuro. Nós nos enxergamos como grande parceiro, né, de confiança, um parceiro independente, neutro, para criar essa ponte, essa conexão entre todas as partes interessadas. Então a gente vê que as partes individuais acham difícil se conectar com outras partes e compartilhar informações. O Porto de Roterdã se vê como o conector, digamos assim, né, o interlocutor, a ponte entre essas partes, para que tudo seja mais eficiente e interconectado. Tá certo? Então vocês estão utilizando esse papel, o papel guarda-chuva, né? Onde vocês juntam tudo e conectam várias partes interessadas. Muito legal. Bom, tudo isso é muito empolgante, muito interessante para Roterdã, mas e para os portos a nível internacional e os terminais? Até nós aqui no Brasil e principalmente no PECEM. Como é que outros portos podem se beneficiar dessas iniciativas que vocês estão pesquisando e desenvolvendo aí na Holanda e disponibilizando em Roterdã? Olha, como eu já disse, nós estamos sempre procurando parceiros, né? Isso tudo se resume a conexões, conectando portos mundo afora. A gente não pode fazer isso sozinho, né? A gente gosta de envolver todas as partes que querem também se tornar mais eficientes e embarcar nessa jornada da digitalização. Nós também estamos procurando desenvolver plataformas, e uma plataforma só pode existir, né, coexistir com outras partes que fazem parte dessa plataforma. É isso que dá todo o valor, toda a força a essa plataforma. Então nós procuramos envolver todas as partes relevantes
para as nossas soluções, né, para fazer parte disso tudo, e também fornecemos essas soluções a outros portos do mundo, se eles precisam, se eles desejarem. E além do mais, como Porto de Roterdã Internacional, nós oferecemos aconselhamento aos outros portos para ajudar nesse processo de digitalização. Nós podemos prover uma avaliação de maturidade digital, em que nível de maturidade digital você se encontra e como isso se relaciona, que nível, na verdade, se encaixa na sua estratégia corporativa, no seu nível de ambição, porque nem todo porto precisa se tornar o porto mais conectado, globalmente falando, mas para cada digitalização de um porto, é preciso fazer uma avaliação da sua maturidade digital para ver em que nível e quais esforços são necessários para esse porto se tornar mais eficiente e tomar controle da sua própria digitalização. Certo? Então, eu entendo que é possível obter conselhos ou consultoria do Porto de Roterdã Internacional, e eu acredito que as ferramentas que você mencionou, né, as iniciativas, também estão disponíveis para serem customizadas para os portos internacionais ou os terminais que queiram utilizar isso. Ou seja, isso se tornou um marketplace para vocês, né? É uma plataforma onde vocês podem vender esses produtos para os portos que estejam interessados? É isso mesmo. Nós vemos que o porto não é apenas um local físico em Roterdã, está se tornando uma solução baseada em software também, que todo porto no mundo é relevante. Então nós procuramos, de fato, apresentar as nossas soluções aos outros portos no mundo, podemos customizar, né, dependendo das suas necessidades, e isso é importante. E isso não para em Roterdã. Nós estamos conectados a quase todos os portos do mundo, né? Basicamente, todo porto do mundo utilizando esse tipo de solução ou se conectando através de uma API, esse tipo de solução vai fazer com que toda a cadeia mundial seja mais eficiente. Excelente! Olha, muito obrigada, Walter, por ter participado deste painel sobre portos internacionais aqui na Expolog 2020. Então vamos parar por aqui com a sua participação e agora eu vou conversar com os outros panelistas. Muitíssimo obrigada. Eu que te agradeço pelo convite e boa sorte com o resto aí da Expolog. Muito obrigado. Então, depois de ouvir essa apresentação do Porto de Roterdã, agora vamos para o próximo panelista, o senhor Mike Wyczocki. Mike é CEO internacional da Eagle Rail Container Logistics e ele vai compartilhar conosco o seu ponto de vista, quais são as melhorias mais inteligentes, mais amigáveis ao meio ambiente para transporte intermodal, principalmente em relação aos containers. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre esse segmento importantíssimo na logística. Duna, esse é o Mike Wyczocki, CEO da Eagle Rails Container Logistics, uma empresa americana. E, na verdade, nós iniciamos no Brasil, e eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. A minha apresentação hoje é sobre automação intermodal. E quando há um crescimento e aumento na demanda, uma melhora na automação no porto pode ajudar no processo multimodal, para que os portos possam ser mais rápidos, mais ágeis, utilizando a automação. Então vamos direto à minha apresentação. Então, tornando esses problemas multimodais em soluções. Quais são as opções que as autoridades portuárias têm hoje em dia? Os desafios para mim, nos próximos 20 anos, é lidar com o crescimento. Como lidar com o crescimento? Não importa qual é o estudo, há essa projeção de crescimento de 2,5 a 4,5 vezes nos próximos 50 anos. O mesmo porto
lidando com 2,5 vezes a quantidade de containers, ou até 4,5. Então, haverá esse crescimento ano após ano. E a pandemia pode ter desacelerado as coisas, mas a gente sabe que vai voltar. Além do crescimento, os grandes desafios que nós estamos até vendo como possíveis soluções, mas continuam sendo desafios, lidando com esse crescimento vai ser difícil, porque, primeiro, muitos portos estão presos em terra, e também existem pressões ambientais para limpar os portos, e também as pressões digitais para tentar integrar os portos em blockchain, documentação sem papel. E além desses desafios, há as melhorias tentando ser incorporadas no mercado portuário, que também vai criar mais desafios, tais como bilhões investidos para automatizar os portos, novos centros de distribuição ou pátios para containers. Muitos países estão tentando tirar caminhões das suas rodovias e utilizar mais ferrovias, e muitos portos com grande calado para lidar com as grandes embarcações. Então, qual é o problema? É que o processo manual está prejudicando o comércio mundial, que vale 4 trilhões de dólares. Então, as embarcações são maiores, os portos são automatizados, mas mesmo assim há um gargalo, né, criado através dos processos desatualizados, antigos. Então, o que nós tentamos fazer na Eagle Rail é uma primeira solução da primeira milha. Nós vemos o First Mile, a primeira milha, desta forma, né, tentando transportar os containers. Aí um hub intermodal, que tipicamente é um centro de transferência. Então, um processo short haul e um processo long haul. E esses hubs intermodais, como conseguir mais containers nesse ponto de transferência long haul para percorrer distâncias maiores? Nós analisamos 3 formas, tá, para resolver esse problema da primeira milha. Atualizando a rede, né, de frotas de caminhões, talvez até sem motoristas, mas ferrovias dedicadas, e também as opções ferroviárias, mas a transição aos trens elétricos para se livrar da poluição. E às vezes esse processo não é tão eficiente, então existe um terceiro processo, que é a parte automatizada, como se fosse um armazém automatizado, até com robótica, onde você leva essa carga, seja para os navios, para trens ou um sistema rodoviário. Uma das ideias que está obtendo muita atenção é o Hyperloop. A execução não é tão boa, porque Hyperloop é muito rápido, percorrendo grandes distâncias. Nós não estamos tentando resolver o problema de longa distância. O problema de longa distância está sendo muito bem cuidado com uma rede ferroviária subutilizada. Então, é o short haul, são as curtas distâncias que é o grande desafio. Embora Hyperloop tenha atraído muita atenção, mas é muito mais marketing. E, na verdade, o problema precisa ser resolvido no short haul. Outra questão, como eu já falei, é que os portos estão se tornando mais automatizados. E a sua contrapartida na multimodalidade? Bilhões de dólares são investidos na automação nos portos nesses últimos anos, e um estudo da McKinsey nos mostra que os portos automatizados são mais seguros, e o Porto 4.0 agora é muito mais automatizados. Então, a maior automação, até fora do porto. Então, são 3 maneiras de resolver este problema. Você pode voltar a ter mais rodovias, mais caminhões, carretas, etc., mas a rede já está bem congestionada,
ou também ampliar a sua rede ferroviária, mas fica difícil e você precisa de muito terreno no porto. Enfim, não são as melhores soluções. Então, qual é a terceira oportunidade? A terceira oportunidade para nós é pegar uma página de algumas indústrias bem-sucedidas. Transferências horizontais automatizadas em armazéns. O segundo são os flyovers em muitos países, principalmente na parte oriental. Os países estão lidando com o problema de congestionamento, entre outros problemas, desta forma, com essa solução elevada. E a terceira solução é robótica. Robótica nos armazéns, transportando as cargas com robótica. A nossa solução é essa. Nós somos os primeiros no mercado, é uma tecnologia disruptiva e um modelo de negócios disruptivo também. Então, essa é a melhor forma, né, de movimentar os containers de cada vez. É totalmente automatizado e você não precisa de carretas, caminhões ou motoristas. É criando uma rede coordenada. Na verdade, é uma rede de dados e aço. Então, a conexão de um porto a um terminal intermodal e qualquer lugar onde tem a entrega rápida e repetitiva de containers. Nós descobrimos na Eagle que num porto, 50% dos containers vão para 2 locais. Para um intercâmbio ou troca intermodal e para outros lugares. É muito difícil automatizar isso, mas se você tem 50% dos seus containers indo e vindo de 2 locais, 100% disso deve ser automatizado. Então, a rede, o sistema Eagle, os nossos clientes são as pessoas que processam os containers, os nossos parceiros, autoridade portuária e municípios, e os serviços são 2. A movimentação de containers em curtas distâncias, short haul, e também integração e rastreamento de containers. E dados. Então, quando os portos decidem como eles vão automatizar os seus portos, e agora a automação intermodal ou multimodal, o que a Eagle Rail está tentando fazer, na verdade, é pegar esse congestionamento, entrando e saindo do porto e tornando isso num sistema de transporte automatizado ao lado da rodovia. Embora não corta pela cidade, nós podemos ter o direito de ida com este corredor em paralelo, de uma forma segura. Não ocupamos muito espaço e nós tiramos todos esses caminhões que transportam containers que possam congestionar. Agora, uma coisa que vale a pena salientar é que nós não competimos com o transporte ferroviário de longa distância. Na verdade, é o nosso parceiro. O que nós tentamos é agilizar as coisas dentro do porto. Nós aprendemos tudo isso porque nós já trabalhamos com Eagle Rail no Brasil, principalmente, desde 2010. E em 2015, nós começamos a visitar outros portos fora do Brasil. E, na verdade, já visitamos 21 países e 40 portos nesses últimos 5 anos, aprendendo sobre quais são as suas necessidades. E é daí que vem todos os dados. Na verdade, são 5 melhores casos para um transporte automatizado de curta distância. É a interconexão de 2 terminais marítimos, onde você tem múltiplos terminais, alguns têm até 7, 8, 9 ou 10 terminais e precisam fazer um transbordo. É uma ótima operação não ter caminhões fazendo isso. Segundo, conexão de um terminal marítimo ao transporte ferroviário para o interior. Terceiro, armazenamento e até GPS, por exemplo. E 4, se você está investindo bilhões de dólares na automação de ponta a ponta, isso aqui se encaixa muito bem com a automação do resto. E por último, claro,
esses berços que estão sendo construídos para os calados maiores. Aqui nós temos um exemplo que a Eagle Rail projetou na Índia, em Tashpur, e 32 quilômetros pier, onde as embarcações atracam. Existe uma proposta em andamento para movimentar 2,8 milhões de TEUs. Então, diesel versus elétrico, por que é uma coisa muito competitiva? Claro, quando você consegue automatizar alguma coisa utilizando energia elétrica versus diesel, é mais limpo, inteligente, utiliza dados, utiliza um modelo automatizado, é customizável e realmente rompe com os problemas dos gargalos do porto. Então, quando você faz uma comparação, realmente faz sentido, sabe? Quando nós analisamos os impactos ambientais demais, o uso de diesel, nenhum porto ou nenhum município do mundo quer ter mais diesel sendo queimado em sua cidade. Então agora a Eagle Rail é mais verde, mais limpo, e você também pode pegar a parte de cima e colocar painéis solares. Agora, a Eagle Rail não trata-se só de aço, mas também dados, conectividade. É um sistema totalmente automatizado, com sistema de controle. Então, o nosso Eagle Eye é o nosso software que faz a sua interface com o porto e sabe onde movimentar os containers e vice-versa. Na entrada ao porto, podemos ter instruções do sistema. Então é totalmente integrado e prioriza, e como qualquer software de armazenamento, prioriza quais containers vão para onde, em que sequência, e esses dados estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é rastreável, diferente de muitos outros sistemas que utilizam telefones celulares para o rastreamento. E pode ser integrado em toda uma rede, ou seja, é perfeito para as cidades que estão optando por serem mais inteligentes, ou internet das coisas, tentando rastrear mercadorias e diferentes terminais, utilizando blockchain. Eagle Eye tem tudo isso num sistema que flui perfeitamente em toda a rede. Quem pode se beneficiar são 3 partes: os portos, as transportadoras e também os parceiros intermodais, principalmente as ferrovias, entre outras, e todo o tráfego privado, principalmente de automóveis, e também, pensando nas cidades, nas pessoas, é mais seguro, poluem menos, é muito mais inteligente, ou seja, beneficia todas as partes interessadas na supply chain. Agora, uma das grandes vantagens é a velocidade, né? Só porque um caminhão entra lá, tem que encontrar o container, voltar para o portão, encarar o trânsito, etc., e depois voltar. E muitas vezes, nós fizemos estudos na Índia e na Califórnia. Geralmente é uma viagem de 4 horas, né? Onde Eagle Rail, o nosso sistema automatizado, é menos 1 hora. Ou seja, 75% de melhoria no tempo sozinho. E daí, claro, o que isso quer dizer quando você movimenta os seus containers mais rapidamente para dentro e fora do porto? Então, isso vai aumentar a sua produtividade. Ou seja, o porto pode melhorar o seu processamento dos containers movimentando mais rápido. Então, é muito mais ágil e você pode ser muito mais lucrativo. Nós gostamos de utilizar 3 analogias, tá? Esse modelo que nós utilizamos. Analógico funcional, que são as transportadoras de longa distância, utilizando muito na mineração, movimentação de carvão.
existe o ângulo de compras, onde o país não precisa utilizar CAPEX. Pode ser um modelo PPP, né, parceria público-privada, uma mistura de financiamento público e privado, criando uma PPP, e nós cobramos por container movimentado, e existe a analogia financeira de um modelo disruptivo, que nem Uber ou BNB, esses novos modelos que existiram nesses últimos 10 anos, nós achamos que esse é um modelo financeiro que também é disruptivo, um modelo de negócios e um modelo de transporte multimodal. Então, como eu já mencionei, o nosso modelo de negócios, onde nós cobramos por container movimentado, então é uma combinação, né, esse é até um modelo brasileiro, aqui é uma combinação que o cliente, PPP entre a autoridade portuária e daí financiamento público e privado, e os nossos clientes. Os clientes, a autoridade são as transportadoras e operadoras. A outra coisa importante é a nossa responsabilidade socioambiental. Nós estamos elevando muito mais do que containers, estamos elevando a vida dos trabalhadores, o ambiente ao redor do porto, as cidades, para que seja mais seguro, mais limpo. E trabalhamos com minorias étnicas, mais mulheres, pessoas com deficiência. A Eagle Rail não quer só ajudar o setor, mas as pessoas, toda a comunidade envolvida. A prova está na modelagem computacional. Então, quando nós entramos num porto, a ideia é como mostrar que a movimentação é mais rápida, mais ágil, mais inteligente. Modelamos em duas fases. Primeiro, um mapa estático. Nós mapeamos os nós, quantos são possíveis processar, e fazemos cálculos matemáticos. E daí, vamos à segunda fase, onde fazemos uma modelagem dinâmica, modelando no mundo computacional. Então, nós projetamos um sistema CAD e utilizamos FlexM e rodamos o sistema e podemos mostrar visualmente e através dos dados onde estão os picos, onde estão os problemas. E aqui é a visualização de como seria uma simulação dessa. Então, onde é que nós já fizemos isso até hoje? Nós tivemos uma relação muito bem sucedida com a PricewaterhouseCoopers, PwC, utilizamos para validação de terceiros, nós fizemos um grande estudo técnico e econômico e muito bem sucedido. Aqui somos nós com o presidente do Porto em Bangladesh. Aqui os sistemas que, nós temos 3 sistemas que nós consideramos. Nos cálculos da fase 1, tem um sistema que nós eliminamos, não é lucrativo, então são 2 sistemas, como vocês podem ver aqui. Aqui vocês podem ver mais imagens do sistema. No lado direito é o porto e o terminal marítimo no lado esquerdo, e o terminal intermodal, que é 1 quilômetro de distância de uma rodovia muito movimentada. Podia levar muitas horas, mas agora você consegue fazer isso em 10 minutos. Aqui, algumas das avaliações financeiras que recebemos da PwC, só que uma forma mais divertida é assistindo um pequeno vídeo que nós fizemos em animação 3D, mostrando isso tudo funcionando com todos os dados financeiros. Vamos dar uma olhada rapidamente. Bangladesh precisa do seu porto ou infraestrutura multimodal para atender às novas demandas. Iniciativas para aumentar a capacidade, também tentando reduzir congestionamento e melhores investimentos na automação. No início de 2020, Eagle Rail e PwC finalizaram um estudo de viabilidade, avaliando o impacto de um sistema de transporte automatizado de containers para diminuir a poluição e congestionamento. Analisamos 2 sistemas. Primeiro, uma pequena configuração entre 2 terminais, NCT e OFY.
O sistema Eagle Rail é um loop de 1 quilômetro que vai movimentar mais de 1.100 contêineres por dia. Praticamente 2.000 contêineres por dia numa capacidade máxima. Essa solução, que passa por cima de uma rodovia, vai melhorar muito as operações, reduzindo o tempo de viagem em 24 horas. Agora, minutos. E aumentando a capacidade, e claro, de uma forma mais inteligente e muito mais amigável ao meio ambiente. Esse sistema, que é 100% elétrico, consegue funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano, movimentando 350 mil toneladas métricas, reduzindo também a poluição sonora. Com esse sistema integrado, os contêineres podem ser encaminhados para ou podem voltar para qualquer terminal com muita agilidade e segurança. O sistema tem um custo de 30 milhões de dólares. Um retorno sobre o investimento em 8,3 anos. Um investimento muito interessante para muitos governos. O segundo sistema, GCB e KCT, e agora o novo terminal, que vai apoiar toda a expansão, capacidade de 3,1 milhões TEUs a 7,4 milhões de TEUs até 2030. Então, o sistema Eagle Rail vai pegar os contêineres desta região e mandar para o outro ponto, sem acrescentar mais poluição ou congestionamento. O sistema vai custar 200 milhões de dólares, um ROI em 7,2 anos. Juntos, esses dois sistemas automatizados vão permitir a modernização e maior crescimento, melhorando a eficiência operacional, descongestionando os sistemas e melhorando a segurança, diminuindo a poluição, criando melhores empregos e apoiando outros investimentos em automação e evitar interrupções causadas pelo clima, pandemias e outros problemas. Tudo isso é necessário para manter o crescimento de Bangladesh crescendo cada vez mais. Eagle Rail, Intermodal Takes Flight. Então, nós também fizemos alguns estudos no mundo todo, mas fizemos 3 estudos no Brasil. Um primeiro estudo foi no porto de Itajaí, um sistema bem parecido, como acabamos de ver aí no vídeo, passando por cima de uma rodovia. Ia levar muito tempo para um caminhão fazer essa mesma trajetória que você passa por cima, que podemos ver um exemplo como seria, né? O que a gente não mostra aqui é que existe uma proteção por baixo. Cada vez que passamos por cima de uma rodovia, existe sempre uma barreira, né, protetora, por motivos de segurança. Nós também trabalhamos em outros portos, Vitória, Vila Velha, um sistema mais extenso do porto até um hub intermodal e, claro, no passado trabalhamos com a Universidade de São Paulo,
engenharia. Como seria colocar um sistema desses no Porto de Santos? Aqui foi mais uma ideia, né? Trabalhando com a Conferência sobre Oceanos da ONU e junto com a Universidade de São Paulo. E, claro, uma coisa que estamos tentando fazer é o plano de conectividade entre Santos e São Paulo para diminuir o problema de congestionamento, porque tem dois problemas em Santos. Um é o portão de entrada e o congestionamento dos caminhões, e, claro, as rodovias, as duas rodovias que estão congestionadas, e a construção de uma nova rodovia é muito caro. Então, o Estado de São Paulo está procurando uma terceira opção e Eagle Rail está sendo considerada como uma possibilidade. Duas rotas potenciais aqui de ambos os lados do terminal até Cubatão e até Paranapiacaba. E essa plataforma superior, que na verdade é um pátio de contêineres no interior. O desafio aqui, claro, que a elevação é enorme. Eagle Rail pode chegar até 6%, sem nenhuma assistência. Geralmente, ferrovia é 3%. E depois disso, precisamos de sistema com cabos. Estamos trabalhando com empresas europeias que dominam essa tecnologia com o transporte via cabos. E seria dessa forma o Eagle Lift. Então, para algumas subidas, existe assistência com o sistema de cabos, como vocês podem ver aqui nessas imagens. Então, eu queria parar por aqui, tá certo? Eu queria agradecer os meus parceiros no Brasil, Walter Calamita e Carlo Marzano, e também eu quero agradecer José Newton Barbosa Gama, o nosso grande amigo em Portugal, que é um dos fundadores do transporte de contêineres no Brasil. Muito obrigado a todos e eu estou aqui para responder as suas perguntas. Olha, muito obrigada, Mike, por essa apresentação fantástica, muito didática. Eu tenho algumas perguntas para você. É um conceito muito interessante que você acabou de nos apresentar. E, na verdade, é quase óbvio, né? Então, por que outros não fizeram antes? Quais são os obstáculos, as limitações, né? Para fazer isso acontecer em escala maior? Obrigado, Duna. Essa é uma ótima pergunta, sabe? O conceito parece tão óbvio, né? E por que alguém não fez isso antes? É uma pergunta que nós recebemos muito. E a resposta é meio surpreendente. Não é que a tecnologia é difícil, porque a tecnologia, né, para transporte desse tipo, como eu falei na minha apresentação, é uma combinação de 3 tecnologias que já existem. Tem essa parte de transportar contêineres, que a gente já faz há 50 anos, robótica em armazéns, e também essa tecnologia de transporte dessa forma, né? Então, juntando essas tecnologias não é tão difícil. E daí o software, claro, que é fundamental, mas fazendo essa interface com todos os envolvidos, tem muito software disponível que pode ser juntado. Então, o pulo do gato é combinando esses elementos juntos, mas o conceito de transportar um container não é uma coisa tão nova, né? Já existe há muito tempo. Agora, a dificuldade, eu diria, é trabalhando fora da competência do porto, ou seja, é uma questão política e governamental. E por isso que as pessoas sentem um certo receio. Não é a tecnologia. Então, se você parar para pensar, toda a automação que nós temos no porto está dentro do porto, né? E daí toda a automação que nós temos no lado da ferrovia é lá dentro da ferrovia. Mas quando você deixa essas jurisdições, essas competências, você está em propriedade pública. Ou seja, como lidar
né, com essas partes todas. Então, é uma negociação política, de uma certa forma, que tem que acontecer, né, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, geralmente a autoridade portuária tem que garantir volume, e daí a concessionária tem que garantir energia elétrica, né, você tem que construir paralelo a uma rodovia, uma ferrovia. Então, juntando esses elementos, essa é a parte difícil, não é a tecnologia, tá? Mas o que mudou nesses últimos 8 ou 10 anos que eu estou trabalhando com isso, era uma vez que as pessoas não queriam negociar, porque esse era o problema de outra pessoa, né? Então, só continuavam investindo na tecnologia portuária, as transportadoras em melhores embarcações, etc., e ninguém queria saber disso, esse problema rodoviário, porque sempre havia mais motoristas, mais carretas, mas o que está acontecendo agora é que é uma falta de motoristas, uma falta de chassis, as rodovias estão superlotadas, congestionadas, então os municípios agora têm que tomar uma decisão, vão construir mais rodovias ou será que existe uma alternativa? Então agora todo mundo tem que negociar, né? O governo, a autoridade portuária, as concessionárias, é o problema de todos hoje em dia. Então, principalmente quando a gente vê aí no pipeline o crescimento de 2 ou 4 vezes, ninguém quer ter mais carretas. Então as pessoas agora precisam negociar. Agora tecnologia mais verde, agora acrescentando dados e blockchain, é uma coisa mais inteligente. Eu não preciso agora pedir para as pessoas negociarem, as pessoas querem negociar. Como no Brasil, tá? Todas as partes já estão negociando. Talvez 5, 6, 7 anos atrás, não. Mas todos estão prontos agora, dispostos a resolver esse problema em conjunto. É por isso que eu acho que chegou o tempo para esse tipo de tecnologia. Obrigada, Mike. Outra pergunta que eu tenho para você, que surgiu da plateia, o que acontece se o sistema ficar fora do ar, se ele parar de repente? Como é que o sistema volta a funcionar novamente para não termos atraso? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Olha, obrigado, Dona. Ótima pergunta também. Sabe, a gente recebe essa pergunta muito. O que acontece quando há uma pane no sistema? Né? Quando você tem um caminhão que está com algum problema, você pode utilizar outro caminhão. Mas o que acontece quando esse sistema de transporte de contêineres entra em pane? Tem 2 formas de lidar com isso. Uma, nós temos muitas redundâncias no sistema. Eu vou explicar como que é isso. Existe um sistema, né, onde os contêineres são erguidos até o trilho. Todas essas estações... isso é por causa de capacidade e volume, mas também temos redundâncias se um equipamento falhar. Você ainda tem uma outra estação que funciona. No trilho em si, cada carregador que movimenta um container tem 8 motores embarcados. E a ideia de todos os motores falharem ao mesmo tempo é quase impossível. Mas se um tiver um problema, um outro carregador que está atrás pode, na verdade, até empurrar. Então, os carregadores foram projetados para ser forte o suficiente se um parar de funcionar num sistema, o que está atrás pode empurrar. Tá? Então, o que nós fazemos no sistema, a cada meio quilômetro, que nem numa ferrovia, existe um desvio, certo? E o container pode ser desviado a uma dessas áreas, e para não bloquear o trânsito. E daí aquele container pode ser tirado. E nós temos mais carregadores na linha, né, conectados na linha, então 10%, 12% de carregadores adicionais. Se há um problema com algum carregador, ele pode ser retirado e outro colocado no seu lugar. Então, o projeto foi feito com rodas externas, motores externos, com manutenção muito rápida, quase como pit stop Fórmula 1. Você pode tirar as rodas, colocar novas rodas e continuar sem grandes atrasos. E por último, existe uma forma de calibrar o sistema. Não sei se vocês se lembram, mas eu falei sobre simulação virtual pelo computador. Então, na fase 2 do nosso estudo, nós estudamos 2 coisas, pico e uma possível pane. Num estudo médio, por exemplo,
3 milhões de containers por ano sendo movimentados e 1 milhão de containers nesse sistema, nós podemos projetar um sistema com a movimentação de 1 milhão. Mas como nós sabemos, não existe uma média nos portos, né? Então, existem várias embarcações que chegam de uma vez, e daí vários dias onde não tem nenhuma embarcação se atracando. Então, você tem que projetar um sistema para pico. Na simulação virtual, nós projetamos com pico, com a maioria dos containers passando por ali. E segundo, que tem mais a ver com a sua pergunta sobre backup e a fidedignidade do sistema, nós desligamos todo o sistema virtualmente. A gente se pergunta, olha, se o seu sistema entrar em pane durante 1 hora, né, 1h30, o que vai acontecer com todo o sistema? Claro, vai desacelerar, algumas partes do sistema vão parar, nem todas na mesma hora, mas se um nó é desligado, o que acontece com o resto do sistema? É claro que a movimentação vai diminuir, vai desacelerar e depois vai recuperar e voltará à sua taxa normal. E a gente pode mostrar isso até com uma pane ocasional, o sistema é muito superior em relação aos caminhões. Como todos esses sistemas, seja no armazém, seja numa fábrica, se há alguma pane, o sistema volta, né? Ele vai desacelerar durante um tempo, mas a produtividade vai voltar dentro de 24 horas, talvez 1 dia e meio. E nós podemos provar na nossa simulação que mesmo com uma pane, que vai ser rara, 99,9% das vezes não, mas algumas horas durante o ano é muito superior em relação ao sistema que utiliza caminhões, né, ou carretas. Muito bem, agora nós vamos ouvir a senhora Marcham. Eu adoro esse nome, porque mar em português, né, sabemos, e em espanhol, é oceano, né, o mar. Então, ela é a pessoa perfeita que está no cargo perfeito. Mar trabalha com desenvolvimento comercial e empresarial do Porto de Valência. Então, vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre o Porto de Valência. Muito obrigada. Boa tarde e muito obrigada à organização da Expolog por convidar a Valencia Port a participar nesta palestra. Tamén quero agradecer aos meus colegas do Porto de Pecem a oportunidade para compartir con vocês as nosas experiencias de transformación digital. La Autoridad Portuaria de Valencia gestiona 3 puertos: Sagunto, Valencia y Gandía. Para gestionar tanta complejidad, tanto geográfica como de terminales, es fundamental que desde hace ya muchos años la Autoridad Portuaria de Valencia ha intentado ser pionera en la digitalización en España. Y para ello nos ha ayudado mucho disponer de un Port Community System, el Valencia Port PCS, como a continuación les comentaré. Como les mencionaba anteriormente, la Autoridad Portuaria de Valencia gestiona 3 puertos: Gandía, Sagunto y Valencia, lo cual supone una clara eficiencia desde el punto de vista de la gestión. Si nos centramos en el puerto de Gandía, podemos decir que es un puerto que sirve básicamente al tráfico local y está dedicado fundamentalmente a la manipulación de mercancía general. Por el volumen de toneladas que pueden observar, que no llega al 500.000, pueden ver que es un puerto muy pequeñito, pero que sin duda alguna da servicio a una industria. El puerto de Sagunto es un puerto que está situado más al norte de Valencia, casi unos 20 kilómetros, y en este puerto, en el año 2019, se han manipulado casi 7 millones de toneladas, lo cual da una idea de la importancia del mismo. Y cabe decir que este puerto manipula muchas más toneladas que otros puertos de interés general en el territorio español. Los tráficos de Sagunto son tráficos básicamente de mercancía general, muchos de ellos productos siderúrgicos, que dan cuenta del origen histórico que viene ya de época de los romanos del puerto de Sagunto, con una industria muy vinculada a la siderurgia. Asimismo, en el puerto de Sagunto existen instalaciones dedicadas al tráfico de automoción y, a su vez, una terminal de LNG. Sin duda,
el puerto más conocido es Valencia. Valencia es bien conocida por el tráfico de contenedores, habiendo registrado y superado los 5 millones de TEUs en el ejercicio 2019. No obstante, también son importantes los tráficos de pasajeros y cruceros, que en el año 2019 supusieron más de 1 millón de pasajeros, y por supuesto también el tráfico de vehículos nuevos, con instalaciones dedicadas a dicho tráfico. En este esquema pueden observar los usos a los que dedicamos las superficies del puerto de Valencia. En granate tienen marcada el área dedicada a terminales de contenedores. Como pueden observar, es el área más importante y, por tanto, una muestra de que nuestro tráfico más relevante es el contenedor. A día de hoy tenemos 2 terminales públicas, la de APMT y la de CSP, la de COSCO Shipping Ports y APM, del grupo Maersk, y otra terminal privada de MSC. A su vez, en estos momentos nos encontramos en fase de otorgamiento de la concesión para la nueva terminal de contenedores que nos va a permitir duplicar nuestro tráfico actual. En amarillo está señalada el área dedicada a automoción, vehículos nuevos fundamentalmente, y tráfico de autopistas del mar, shore sea shipping, que denominamos aquí en España. En esa zona se ha construido y está en explotación ya un silo para el almacenamiento vertical de vehículos, que es el silo mayor de toda Europa, con 44.000 metros cuadrados por planta, lo que nos permite mejorar nuestra capacidad de almacenamiento de vehículos nuevos y captar, esperemos así que pase esta situación de pandemia, nuevos tráficos para nuestro. Este es, a su vez, un proyecto interesante en el cual estamos trabajando en estos momentos, es en el desarrollo de una terminal de pasajeros en un área marcada en azul en la imagen, que está más próxima a la ciudad, lo cual nos va a permitir ordenar tanto el tráfico de pasajeros de línea regular como el tráfico de cruceros. En lo relativo a Sagunto, en las zonas marcadas en verde pueden observar el área de las terminales multipropósito. En la zona sombreada en azul clarito está la planta de regasificación de LNG, y las áreas en amarillo básicamente dedicadas al tráfico ro-ro de vehículos. Un dato importante de Valencia y que nos permite mantener nuestra posición de gate hub para el Mediterráneo y mantener ese liderazgo es que alrededor de 350 kilómetros de Valencia se encuentra el 55% del GDP de España, el 51% de la población activa y básicamente el 42% del territorio. Por tanto, esto hace que la Autoridad Portuaria de Valencia sea una oferta competitiva para todo aquel que quiera llegar y penetrar en nuestro país e incluso en Portugal. Otro dato relevante que refuerza la posición competitiva de Valencia es que alrededor de Valencia, en un radio de 350 kilómetros, se encuentra el 60% del import-export de toda España. Por tanto, nuestra posición geográfica es una clara ventaja competitiva para poder atraer carga de toda España, y a su vez demuestra que el puerto de Valencia es una muy buena puerta de entrada para los productos que lleguen desde el Ceará o desde cualquier otro lugar de Brasil. Otro dato relevante es que es un puerto de transbordo donde llegan los grandes barcos y a su vez se distribuyen con servicios feeder a todo el Mediterráneo y norte de África. Pero no solo la buena conectividad marítima hacen de Valencia una oferta competitiva, sino que también
y cada vez más estamos apostando por el ferrocarril, desarrollando corredores intermodales que nos permitan conectar con puertos muy complementarios del nuestro, como puede ser Bilbao, para buscar una salida hacia el norte de Europa, y por supuesto con Madrid y con otras áreas de España, como podría ser Andalucía. A día de hoy tenemos más de 80 servicios semanales de ferrocarril y a su vez alguno de ellos incluso dedicado específicamente para el tipo de contenedores RIF. Pero dicho lo anterior, que es una pequeña presentación para situarnos qué es el puerto de Valencia, el objeto de la charla de hoy, de la palestra de hoy, es el tema de la digitalización. Y como muchas veces hemos oído de nuestros colegas del puerto de Rotterdam, que dicho sea de paso, es sin lugar a dudas el puerto más avanzado desde el punto de vista de la digitalización en todo el mundo, a día de hoy, y todos como ingenieros civiles nos encanta y promovemos el desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias, porque efectivamente es fundamental tener unas infraestructuras modernas y adecuadas para captar tráficos. Pero cada vez más, y esta pandemia del COVID nos lo ha enseñado, cada vez más la infraestructura es más importante. ¿Por qué? Porque hoy en día los datos realmente son la nueva infraestructura. Todos tomamos decisiones muy rápido, en tiempo récord, y además basadas en unos datos fiables. Eso hace unos años era imposible de imaginar, pero hoy en día el cliente quiere una respuesta rápida y precisa, y para ello es necesario que compartamos información y que fortalezcamos nuestras alianzas. En el puerto de Valencia, para poder gestionar todo ese volumen de datos a los que hacíamos mención en la transparencia anterior, disponemos de un Port Community System, el Valencia Port PCS. El Valencia Port PCS es nuestra plataforma digital de comercio electrónico en el cual están conectados todos los agentes de la cadena logística. Inicialmente, los servicios que se ofrecían en este portal eran muy limitados y básicamente se reducían a transmisiones EDI de algunos documentos. En la actualidad, nuestro Port Community System ya no solo conecta a la comunidad portuaria del puerto de Valencia, sino que además se conecta con el mundo, con otras plataformas como puede ser TradeLens, GSBN, Cargosmar y demás. ¿Para qué? Pues para dar el máximo servicio a nuestros clientes, integrando y facilitándoles la integración con sus otras plataformas de uso y a su vez intentando promover una cultura colaborativa para la transferencia y compartición de la información con el fin de optimizar todos los procesos logísticos y consecuentemente reducir gastos. Nuestra visión es que todo lo que sea compartir información en tiempo real promueve la transparencia y la optimización de los flujos de transporte y siempre permite ahorrar costes. En esta slide tienen resumida gráficamente el concepto de nuestro PCS. Es una plataforma que pertenece y es propiedad de la Autoridad Portuaria de Valencia y que permite con un solo clic conectar a día de hoy a más de 850 compañías. ¿Por qué es un caso de éxito? Porque todo el mundo entiende que le permite ahorrar costes y al transmitir en tiempo real toda la información que todos los intervinientes de la cadena necesitan conocer. De este modo, no solo están los transportistas terrestres, sino también los operadores de ferrocarril, la aduana o los propios organismos de inspección en frontera, como puede ser el Ministerio de Sanidad.
Por otra parte, como Valenciaport PCS, somos socios de IPSCA, que es la Asociación Internacional de Port Community System. Intentamos mantener una presencia activa para estar a la vanguardia de lo que se mueve por el mundo. En un mundo que cambia tan rápido y en tan poco tiempo, es fundamental saber qué se cuece, qué hay de nuevo, porque en un segundo te quedas atrás. Por ello, intentamos estar siempre innovando, no solo desde el punto de vista operativo, ofreciendo servicios de valor añadido a nuestros clientes, entendiendo por ello no solo las navieras y los consignatarios, sino también nuestro cliente final. Y por eso intentamos darle visibilidad y trazabilidad a su mercancía. Y por otra parte, también pretendemos evolucionar tecnológicamente nuestro PCS. En la actualidad está basado en una tecnología web, pero tenemos la voluntad de migrarlo a la nube para poder ofrecer mayor número de servicios en menor tiempo a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque entendemos que con esto mejoramos nuestra competitividad y hacemos más atractivo nuestro puerto a nuestros clientes. Algunos ejemplos de desarrollos que hemos afrontado recientemente y que son una pequeña muestra de cómo entendemos nosotros el PCS es, por ejemplo, que hemos puesto a disposición de todos los transportistas la visión en tiempo real de las cámaras portuarias de acceso a las terminales. ¿Para qué? Para que si ellos ya ven que existe una cola, pues puedan organizarse y ajustar así mejor su tiempo de llegada a las terminales. Por otra parte, se les ha facilitado a los transportistas una app desarrollada obviamente para Android y para iPhone, en la cual en esa app ellos conocen en tiempo real a dónde tienen que ir a buscar el contenedor y más o menos una fecha prevista y una hora estimada de llegada. De este modo, como se pueden imaginar, se optimizan notablemente los tiempos de espera y la propia operativa del transporte terrestre. Otro ejemplo y caso de éxito es el tema de la automatización de las entradas y salidas del puerto. Eso ha sido posible gracias a la perfecta y total integración del TUS de las terminales con nuestro portal, con el Valenciaport PCS. De este modo, al tener esta salida totalmente automatizada por puertas, se ha conseguido reducir muchísimo cualquier cola y cualquier tiempo de espera. Y, por supuesto, evidentemente, desde el punto de vista de seguridad, pues nos permite tener una trazabilidad y un control total de los accesos al puerto, además de, evidentemente, estar integrado con el sistema de la aduana. Otro ejemplo que tendrá lugar de automatización y digitalización en nuestro puerto y tendrá lugar en unos años será la puesta en funcionamiento de la nueva terminal de contenedores. Es una terminal que va a ser muy avanzada tecnológicamente, puesto que en el propio pliego se estableció como requisito que como mínimo fuera una terminal semiautomatizada para la carga y descarga. Y por supuesto, todas las puertas y procesos deberán de estar integrados en el portal para poder dar la información en tiempo real al resto de agentes intervenientes en la operativa. Para que tengan una idea de la importancia de nuestro portal, que de hecho ha tomado conciencia, yo creo que la gente, de su relevancia gracias a la pandemia y al permitirnos poder hacer un montón de transacciones sin ni siquiera tener que ir físicamente a la oficina por ser todos los procesos sin papel, pues para muestra un botón, como diríamos en España. En el año 2019 se han transferido 71 millones de mensajes a través de este portal y esas más de 850 empresas conectadas
nos han reportado, por ejemplo, casi 200.000 notificaciones de mercancías peligrosas y 103.000 movimientos de contenedores en ferrocarril, simplemente. Sin hablar, por supuesto, de las operaciones terrestres, que son casi 2.200.000 movimientos de contenedores, lo cual da idea de la relevancia del portal para la operativa en Valencia. No obstante, aunque estamos en una palestra de temas digitales y de transformación y de evolución tecnológica, creo que a pesar de todos los avances tecnológicos, no podemos olvidar que el activo más importante nuestro siguen siendo las personas, porque sin ellas todos estos avances no tendrían todo el sentido que tienen si contamos con ellas. Muy obrigada, muchas gracias, un placer participar en esta palestra y a su disposición. Aquí tienen mi correo para cualquier duda o aclaración y a su disposición. Un saludo.